Miguel correu para Julio Pérez pela linha direita. Contra-ataque perigoso do Uruguai agora. Vai correndo o Julio Pérez agora pela linha direita para Gija. Gija vai livre agora para a área. Espetacular escalado de Gija livre. Entrou na área, tirou. Agarra Barbosa, solta. Gol do Uruguai. Gol de Gija para o Uruguai. A Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil, o primeiro mundial após a Segunda Grande Guerra, vai muito além do Maracanazo. Ela é um antro de grandes histórias e também grandes personagens. Um destes personagens, trágico para nós brasileiros, é Alcides Didia, autor do gol que deu o bicampeonato ao Uruguai, aqui em solo brasileiro. Mas existe uma história muito curiosa a respeito do que aconteceu com a camisa usada por ele naquele jogo entre Uruguai e Brasil. Solta aí a vinheta, produção, antes de nós contarmos esse caos. O futebol ainda vivia uma outra era em 16 de julho de 1950. Naquela data, o Maracanã silenciou ao ver o Uruguai vencer o Brasil por 2-1 no jogo que decidiu a Copa do Mundo a favor dos uruguaios. A seleção brasileira poderia até empatar a partida para se sagrar campeã, e ainda fez 1-0 com friaça. No entanto, os celestes viraram com gols de Juan Alberto Schiaffino e Alcides Didia e se sagraram bicampeões. A euforia prévia brasileira deu lugar ao silêncio com ares de tragédia. No livro Futebol ao Sol e à Sombra, do escritor Eduardo Galeano, uruguaio, ele diz que o capitão do Uruguai, Obdúlio Varela, passou aquela noite bebendo cerveja de bar em bar, abraçado aos vencidos nos balcões do Rio de Janeiro. Abre aspas. Os brasileiros choravam, ninguém o reconheceu. A obra de Galeano descreve de forma bastante romântica a relação entre público e futebol naqueles tempos. Em 1950, os torcedores estavam bem distantes do vínculo entre fãs e ídolos que se veria nos anos seguintes. Via de regra, os jogadores profissionais ainda não ganhavam fortunas e poderiam passar como anônimos. Uma camisa oficial que custa algumas centenas de reais em 2022 e que pode valer milhões em um leilão, ainda era uma peça de roupa, uniforme de trabalho de um atleta. A camisa que Didia usou naquele jogo, por exemplo, poderia valer uma fortuna em algumas casas de leilões da Europa. Mas é possível que, mesmo antes da Copa do Mundo seguinte, ela estivesse bem longe do Uruguai e tivesse sido dada, vejam só vocês, a um humorista. Vale destacar que o possível agraciado não era qualquer humorista. Antes de contarmos essa história, talvez seja preciso apresentar quem foi o homenageado, um tal de Cantinflas. Nome artístico de Mário Fortino Alfonso Moreno Reyes, o mexicano Cantinflas foi ator, cineasta e comediante, com diversos trabalhos entre as décadas de 30 e 80. Tornou-se conhecido em todo o mundo, graças em especial às suas interpretações de tipos mais humildes, uma espécie de Mazzaropi mexicano. Cantinflas viveu seu auge entre as décadas de 40 e 50, inclusive conquistando o Globo de Ouro pela atuação em A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1958, obra que ainda venceu 5 categorias do Oscar. Nos Estados Unidos, foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama, na Hollywood Boulevard, deixando também as marcas das mãos e dos pés no Teatro Chinês, 2 dos mais emblemáticos tributos do cinema norte-americano. Ele acabou falecendo em 1993, aos 81 anos. Apaixonado por esportes, em especial o futebol e o boxe, Cantinflas foi nomeado presidente honorário do América na década de 1940. O clube da Cidade do México passava por um mau momento e a decisão foi uma tentativa da diretoria de dar ares mais leves ao que se passava por ali. Foi nessa condição que Cantinflas visitou o América em 12 de junho de 1953, em agenda eternizada pela Fototeca Milênio, agência fotográfica do jornal de mesmo nome. No evento, ele prontificou-se a incentivar os jogadores e deu de presente à diretoria a camisa da seleção uruguaia que teria,
pertencido a Didia, com quem se encontrara anos antes. E aí é que começa a encrenca. O filho de Didia, Arcádio, afirma que o pai se encontrou de fato com Cantinflas durante um festival de cinema em Punta del Este em 1951, mas duvida que, embora fosse fã do mexicano, tenha oferecido a camisa. Abre aspas. O que sei é, das palavras do meu pai, que uma vez o levaram a Punta del Este a um festival de cinema porque viria Cantinflas. Levaram para apresentar os campeões de 1950, mas nunca me disse ter dado uma camiseta a Cantinflas, disse Arcádio ao site mexicano Medio Tempo. Apesar da foto de Cantinflas entregando a camiseta do Uruguai ao América, não há como assegurar que a peça realmente tenha pertencido ao Didia. Também, segundo o Medio Tempo, o jornalista uruguaio Eduardo Rivas alegou que nem o filho de Didia sabe o paradeiro real da camisa. Arcádio tem uma teoria para o destino da camisa 7 de 1950. Para ele, a peça foi inicialmente levada com outros objetos à Capela de Santo Como, na cidade uruguaia de Flórida, como agradecimento pela conquista do Mundial no Brasil. No entanto, segundo ele, o local foi alvo de um roubo posteriormente. Descobrir detalhes do encontro de Didia com Cantinflas é tarefa das mais complicadas, sendo de fato a camisa que Didia vestiu naquele Brasil 1, Uruguai 2, a peça passou por caminhos incertos entre 1950 e 1953. Mas vale voltar ao Festival de Cinema de Punta del Este em 1951. Na ocasião, além de se encontrar com Alcides Didia, Cantinflas foi entrevistado pelo jornalista Nobel Valentini. Ao fim do encontro entre eles, ainda com base em especulações da época, Valentini presenteou Cantinflas com uma camisa da seleção uruguaia. A peça, no entanto, teria sido usada por outro jogador na decisão da Copa do Mundo de 1950, este Júlio Pérez. E quem foi Júlio Pérez? Voltamos então novamente ao livro de Eduardo Galeano. Abre aspas. Era chamado de pataloca porque se desarticulava no ar e os adversários arregalavam os olhos. Não podiam acreditar que as pernas voassem por um lado e o corpo voasse por outro, longe. Depois de fintar um monte de jogadores com aquelas jogadas marotas, o Júlio Pérez retrocedia e repetia diabruras. Nós, torcedores, festejávamos aquele folião das canchas e, graças a ele, ríamos a bandeiras desfraldadas. Ao longo da Copa de 50, Pataloca Pérez vestiu a camisa 8. Antes da decisão contra o Brasil, a indumentária foi roubada e o roupeiro uruguaio precisou improvisar. Pegou a camisa 18 e maquiou a numeração com uma fita. Vale destacar que a camisa de Pérez também foi levada à Capela de Santo Como, mas acabou escapando dos ladrões. Abre aspas novamente. A única camiseta que ficou foi a de Júlio Pérez. Não sei o que aconteceu com os demais objetos, disse Arcádio Didia, que apontou diferenças na camiseta dada por Cantinflas ao América e nas que a seleção uruguaia vestiu na decisão da Copa do Mundo de 1950. Estaria a camisa 7 do Uruguai campeão da Copa do Mundo de 50 no México? Teria desaparecido nas mãos dos ladrões? Qualquer que tenha sido o destino, Arcádio Didia espera uma solução. Se roubaram e se alguém tem essa camiseta, é preciso reclamá-la, afirmou ele. Este foi o nosso episódio sobre a Copa do Mundo de 1950. Mas antes de nos despedirmos, temos alguns convites para vocês. O primeiro deles é para conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de financiamento coletivo, que visa ajudar a Última Divisão a continuar produzindo conteúdos tais como este podcast. São dois caminhos: ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Através deles, nossos apoiadores, além de nos ajudar, é claro, possuem benefícios como participação no grupo de discussões no WhatsApp, ajuda na escolha das pautas dos vídeos e até sorteio de brindes como camisas e livros. Além disso, você pode nos ajudar enviando um Pix de qualquer valor
para contato@ultimadivisão.com.br. Para finalizar os recados, uma novidade: Última Divisão está com uma loja na Shopee, onde nós estamos vendendo a camisa oficial do UD para 2022. Basta acessar shopee.com.br/Última Divisão. Por hoje é isso, pessoal. O roteiro dessa gravação é de Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon, edição de Igor Nishikiori e Ravi Santana, a narração é minha, Guilherme Bucalon, é uma produção aqui do Última Divisão. Muito obrigado a todos e até a próxima.